Medo dos pais faz nova vacina contra meningite B sumir das clínicas particulares. Dilma reúne aliados para reforçar a ação no Congresso. Ex-ministro José Dirceu é preso em nova fase da Operação Lava Jato. Na série especial, a bomba que mudou a história do mundo. E até hoje, 70 anos depois, ainda é possível detectar traços dessa radiação. Boa noite. A falta de uma nova vacina contra o tipo mais grave de meningite preocupa pais no Brasil inteiro. A doença causa inflamações nas membranas que revestem o cérebro e mata em 20% dos casos. A picada vale o choro sentido de Sofia. São tantas coisas que ela pode pegar e as vacinas são boas para a gente ficar mais em paz. Só no ano passado, o Ministério da Saúde notificou 17 mil casos de vários tipos de meningite, 146 do tipo B ou bacteriana, o mais agressivo. Você fala é vômito, né, e um mal-estar generalizado. E a evolução é muito rápida. Ela passa pelo ar, contato com gotículas, então tem uma transmissão muito específica. Então qualquer um pode estar exposto. A vacina pode prevenir, mas não faz parte do calendário do Sistema Único de Saúde. Em clínicas particulares, uma dose custa em média R$ 500. A imunização pode ser feita em adultos e crianças com mais de 2 meses de vida, como o Henrico, que já levou muitas picadas para manter o cartão de vacinas em dia. Em onde você já tomou vacina? Aqui. Aqui aonde? Aqui no botão. O Henrico, de 2 anos e meio, está com a saúde perfeita. Mesmo assim, a médica indicou a vacina. Os pais estão procurando há 2 semanas e já passaram por 4 clínicas diferentes. Até agora, sem sucesso. A gente está ligando quase diariamente para saber se já chegou, se não chegou, como é que tá. Essa clínica em Osasco, na Grande São Paulo, recebeu 800 doses no fim de maio. Mas o estoque acabou em menos de 2 meses. Normalizar 100% a demanda da vacina, a expectativa é para outubro. A gente não está vendo nenhuma situação epidêmica ou de surto de meningite meningocócica no Brasil. As pessoas realmente não precisam ter essa ansiedade em se vacinar. O Ministério da Saúde informou que oferece 4 vacinas que protegem contra a meningite. Por enquanto, não deverá incluir a nova vacina no calendário do SUS. Agora veja essa história. Depois de uma denúncia, o IBAMA resgatou uma onça pintada que vivia como animal doméstico no Pará. Usava até coleira. Ele foi levado para uma associação no interior de São Paulo, especializada em animais silvestres. Esta onça macho foi capturada ainda filhote e criada como bicho de estimação por garimpeiros do Pará. Depois de uma denúncia, o animal foi resgatado pelo IBAMA e trazido para este centro de reabilitação em Jundiaí, próximo a São Paulo. Agora a onça, chamada de Felipe, vai ser acompanhada por biólogos e veterinários e terá a companhia de outros 80 felinos de 8 espécies que estão sob os cuidados da Associação Mata Ciliar. São onças pintadas, pardas, uma negra e gatos do mato, todos em risco de extinção. Ainda não dá para saber quanto tempo o Felipe vai ter que ficar por aqui. Vai depender muito do comportamento dele, principalmente em relação aos humanos. Se ele ainda for muito sociável com as pessoas, ainda não está na hora dele sair daqui. E para evitar que isso aconteça, ele vai ter de passar por um treinamento. O Felipe vai ter de aprender a ser selvagem. Ele não pode ter mais contato com o ser humano. Então ele não pode associar a alimentação com a presença humana. E o alimento dele são só presas vivas. Foi aqui também que nasceu a primeira jaguatirica de proveta, um projeto inédito no mundo. É para a conservação da espécie. A gente coleta o sêmen do macho, coleta o óvulo da fêmea e faz a produção de embrião em laboratório. O centro tem hoje cerca de 500 animais que foram resgatados das mãos de contrabandistas e caçadores. Depois do processo de reabilitação, muitos são devolvidos à natureza. Popeye é um deles. O cachorro do mato foi salvo de uma armadilha em Louveira, na região. Estava muito debilitado. Passou quase 2 anos em cativeiro. E agora está pronto para voltar a viver em liberdade. A ideia é que o animal se adapte ao ambiente do entorno. Na soltura convencional, o animal fica um pouco perdido, não tem tempo de conhecer e muitas vezes a soltura pode dar errado.
O próximo desafio é devolver Felipe à natureza. Existe uma chance ainda, é possível, mas vai depender dele, né? De todo esse histórico que ele vem, de contato com pessoas e tudo mais. Um boi caiu em uma fossa em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas disseram que o buraco estava tampado e que a estrutura não suportou o peso do animal e cedeu. Os bombeiros montaram uma grande operação para salvar o boi. Usaram uma espécie de guincho para içar o animal, que acabou devolvido para o dono. Se você registrou algum flagrante, mande para o nosso WhatsApp 989333150. Protestos tomaram conta do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Servidores públicos não aceitam o parcelamento dos salários. Funcionários atingidos pelo parcelamento dos salários tiraram o dia para protestar. Não tem salário, não tem trabalho. Professores, agentes penitenciários, policiais civis e militares. O grupo seguiu em caminhada até o Palácio do Governo. Ela segue até que o governo ponha em dia os salários. Nos batalhões da PM, esposas e filhos de policiais impediram a saída dos poucos militares que compareceram ao trabalho. Meu marido trabalhou o mês inteiro, não faltou serviço, não botou atestado. E o dinheiro dele, cadê? Sem policiamento nas ruas, algumas agências bancárias fecharam as portas e muitos ônibus não saíram da garagem pela manhã. Nós, trabalhadores, estamos à mercê de todo esse vandalismo que acontece na rua. O governador José Ivo Sartori se reuniu com autoridades para discutir a situação financeira do estado. O parcelamento dos salários atinge 52% do funcionalismo. Os servidores querem que o governo reavalie as contas e priorize a folha de pagamento. Não está descartada uma greve geral da categoria. A crise é por conta de um endividamento excessivo na Previdência Social, de um endividamento excessivo na dívida contraída junto ao governo federal e numa execução ruim dos serviços públicos dentro da realidade gaúcha. Os protestos se estenderam pelo interior do estado. Hoje foi dia de volta às aulas em muitas escolas e faculdades do país, mas não para 67 instituições federais de ensino. A greve de professores e funcionários avança para o terceiro mês sem solução. Nos portões de entrada, o aviso de greve. Corredores e salas de aulas vazios. A paralisação nacional começou no dia 28 de maio deste ano. As reivindicações dos professores e funcionários ainda não foram atendidas pelo governo federal. Por conta de um corte no repasse de verbas da União, algumas universidades chegaram a enfrentar problemas como corte de luz e falta de limpeza. As universidades não estão funcionando e nós estamos também na luta pela reversão dos cortes que o governo federal impôs para a educação. Em todo o Brasil, 67 instituições federais de ensino estão em greve. Aqui no Pará, nos últimos 10 anos, foram 3 grandes paralisações na principal universidade federal do estado. Um total de 286 dias parados e mais de 20 mil alunos sem aulas. Igor conta que ele e os colegas estão dando um jeitinho para evitar um prejuízo ainda maior na formação. Ir para as bibliotecas, estudar em casa, fazer as suas pesquisas. O Bradesco, o segundo maior banco privado do país, comprou o banco HSBC no Brasil. O negócio foi anunciado hoje. Foram 2 meses de disputa entre os principais bancos privados que operam no país. E o Bradesco anunciou a compra do HSBC no Brasil por mais de 17 bilhões de reais. O valor pago foi maior que o esperado pelo mercado. O banco está lucrativo. E o que importa no banco são 3 variáveis, né? São seus recursos humanos, seus clientes e sua rede de agências. Com a transação, o Bradesco assume as 851 agências do HSBC, os 20 mil funcionários e as contas de 5 milhões de correntistas, muitos de alta renda. Esta foi a maior aquisição do Bradesco, que quer reduzir a distância do principal rival e líder do mercado privado, o Itaú. O fechamento do negócio ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores, o que deve acontecer até o fim deste ano. Até lá, o HSBC mantém o controle do banco.
Olha, com o retorno às aulas, também está de volta a polêmica da cadeirinha no transporte escolar. Os motoristas reclamam que a nova regra que vai valer a partir do ano que vem não condiz com a realidade dos veículos. A criançada voltou das férias cheia de energia. Já as vans escolares retornaram ao batente iguais, sem as cadeirinhas que serão exigidas para o transporte dos estudantes. Por enquanto não mudou nada, né? Porque a lei é agora para fevereiro, né? Eu passei hoje na vistoria do transporte, ninguém falou nada, né? Ninguém pediu nada para a gente mudar. É que pela nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, o motorista só vai ser penalizado a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Ou seja, ainda tem tempo para se adaptar. A regra exige que crianças de até 7 anos e meio sejam acomodadas em cadeirinhas específicas para cada faixa etária. Em 27 dias a gente não consegue adaptar uma van dessa. O investimento é grande. Segundo os motoristas, os bancos das vans são padronizados para transportar crianças com cinto de 2 pontas, uma exigência do Inmetro. Já as cadeirinhas pedem cinto com 3 pontas. O Sindicato do Transporte Escolar de São Paulo já se manifestou, vai pedir mudança no padrão das vans ou das cadeirinhas. Ou você transforma toda uma frota no país inteiro, que é praticamente inviável, ou você muda as cadeirinhas, o que você tem que criar um novo padrão de cadeirinha e bebê conforto para esse tipo de van que está no mercado. Será enterrado amanhã no Rio de Janeiro o italiano Orlando Orfei, que se tornou referência mundial do circo. O corpo do artista, de 95 anos, foi velado por amigos e parentes. Orlando Orfei foi dono de um dos circos mais populares e ficou famoso por domar leões. Ele também foi o criador de 2 parques de diversões no Rio de Janeiro e em São Paulo. Orlando Orfei morreu no último sábado de pneumonia num hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em São Paulo, o médico, psiquiatra e escritor Samitiba foi enterrado aos 74 anos. Samitiba estava internado num hospital e lutava contra um câncer desde janeiro. Ele era filho de imigrantes japoneses e considerado o educador mais popular do país. Autor de mais de 40 livros sobre educação, virou referência em psicoterapia de crianças e famílias. As dificuldades na economia têm deixado o consumidor mais cauteloso e obriga os empresários a encontrar soluções criativas para atrair e fidelizar os clientes. As camisas são as peças que mais movimentam a lavanderia de Camila. Por isso, ela teve que baixar o preço do serviço para não perder a clientela. No começo que eu senti que já estava caindo um pouco, eu já fiz as promoções, eu anunciei bastante na internet. Aqui em Osasco, na Grande São Paulo, a Tânia tinha um salão de beleza. E a cunhada dela, Simone, outro. Com um movimento mais fraco nos 2 pontos, elas resolveram há 4 meses se unir em um único salão e dividir as despesas. Com isso a gente formou um time forte, porque cada um desses profissionais tem a sua clientela. Então com isso dobrou esse movimento. De terça e quarta-feira, os serviços são mais em conta. A escova progressiva, por exemplo, sai cerca de R$50 mais barata. Elas ganham um pouco menos, mas sempre tem trabalho. Hoje nós conseguimos ver um retorno melhor. Para os especialistas, cortar gastos e usar a criatividade são os primeiros passos em um momento difícil. Sempre é possível entregar o seu produto ou seu serviço de um jeito melhor, mais atrativo, diferente da média. Agora é o momento de se preparar, de melhorar sua capacidade de fazer gestão e apostar em inovação. A presidente Dilma Rousseff ofereceu um jantar aos líderes da base aliada. O objetivo é articular a ação do governo no Congresso. Os primeiros convidados começaram a chegar às 7h30 da noite. Na reunião, a presidente quer discutir a pauta para o 2º semestre. Dilma procura alinhar os discursos para evitar a aprovação de matérias que aumentam as despesas do governo e constrangem o Palácio do Planalto. Nesta linha, a segunda-feira foi de intensa movimentação. Ministros e líderes da base aliada da Câmara participaram de uma reunião com o vice-presidente e articulador político Michel Temer. Mais cedo, no Planalto, Dilma e 10 ministros discutiram a defesa do ajuste fiscal. Nós vamos buscar, a partir de amanhã,
votar as matérias em sintonia com a articulação política do governo e com a base dentro do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Em pauta no governo está ainda a redução de ministérios para enxugar a máquina pública. Sobre as recentes prisões da Operação Lava Jato, o ministro da Defesa, Jacques Wagner, diz que elas não preocupam pessoalmente a presidente Dilma. As investigações seguem e o país também segue com suas empresas funcionando e com a economia funcionando. Eu acho que o ambiente é que a gente tem que tentar melhorar para poder estimular investidores e estimular a própria economia a crescer. Incêndios florestais, tempestade de areia, o Oriente Médio enfrenta uma onda de calor sem precedentes. Nossa equipe visitou um dos lugares mais quentes do mundo. A areia do deserto cobriu o céu de Tel Aviv. A maior cidade de Israel enfrentou hoje 45 graus. Os números dos termômetros têm deixado a Central Elétrica Nacional em alerta. Ontem e hoje o consumo de energia bateu recorde. Incêndios florestais e tempestades de areia assustaram toda a região. Aqui em Israel, nós fomos visitar o kibbutz Tirat Tzvi, no Vale do Rio Jordão, 230 metros abaixo do nível do mar. Esse é considerado um dos 10 lugares mais quentes do planeta. Na época do inverno, a temperatura aqui não passa de 30 graus Celsius, mas agora no verão, e com essa onda de calor sobre o Oriente Médio, a temperatura agora aqui nesse momento é de 53 graus Celsius. Leni Markovits tem 100 anos. Pioneira no kibbutz, fundado na década de 30, ela conta que quando chegou por aqui, só havia pântano e mosquitos. Hoje não vivo sem meu ar-condicionado, diz. Por aqui até os tratores são refrigerados. Shelley foi a primeira moradora a ter o aparelho de ar. Para ela, mais do que um luxo, é uma necessidade para quem vive no famoso caldeirão de Israel. Nos Estados Unidos, o verão também tem causado transtornos. Na Califórnia, um incêndio florestal já destruiu mais de 24 mil hectares nesta área montanhosa. Milhares de moradores tiveram que deixar as casas. Na Flórida, o problema são os temporais. Várias cidades estão embaixo d'água. No estado de Wisconsin, os ventos fortes arrancaram árvores. Uma delas caiu sobre esse carro. Inverno com calor de verão no Sudeste e no Centro-Oeste. Na capital paulista, a temperatura está quase 4 graus acima da média deste mês. À tarde, a máxima foi de 27 e amanhã o tempo continua seco e quente. Hoje, quase todas as capitais do Centro-Oeste e Sudeste do Sul registraram temperaturas acima da média. Amanhã faz 32 graus no Rio de Janeiro e 36 em Cuiabá. E isso deixa o tempo ainda mais seco. Cidades do Centro-Oeste entram em estado de alerta por causa da baixa umidade. A previsão é de temporais apenas entre o oeste do Acre e o Amapá e de Alagoas ao Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Sul, pancadas de chuva. O inverno em Curitiba também está quente. Amanhã faz 25 graus, em Florianópolis 23, em Manaus 35 graus e no Recife pode chover forte e a máxima é de 26. O presidente americano Barack Obama anunciou uma nova meta de redução das emissões de gases de efeito estufa das usinas a carvão. As termoelétricas terão que reduzir em 32% a emissão de gás carbônico até 2030. Obama disse que este é o maior desafio da história do país para combater as mudanças climáticas. A gente segue falando sobre os Estados Unidos porque os pré-candidatos à corrida presidencial deram largada hoje para a temporada de debates. São 21 nomes na disputa, mas já há favoritos, como mostra a correspondente Raquel Vargas. Por enquanto, a disputa é por holofotes. Quem faz mais barulho aparece na mesma proporção. Quer entender? Veja só. O pré-candidato Lindsey Graham fez um vídeo para ensinar como destruir um celular. Foi uma resposta a Donald Trump, que divulgou o telefone do adversário na televisão. Esta senhora adora assistir aos debates. É informativo, divertido e a gente conhece mais as ideias. Já esta jovem só vê quando as eleições estão perto. Political debate. Um favorito agora?
Donald Trump. Hillary Clinton, of course. Bom, seria cedo demais, mas Trump lidera as pesquisas para candidato do Partido Republicano, apesar das posições polêmicas contra imigrantes mexicanos. Para este cientista político brasileiro que mora em Nova York, a vantagem de Trump pode não se confirmar na prática. Basicamente, com o que ele falou, ele perdeu o apoio da comunidade hispânica. Então, muito provavelmente, os candidatos mais moderados vão se dar melhor no fim da linha. Mas esse cenário polêmico e bastante movimentado é uma espécie de aquecimento. Todos esses políticos são, na verdade, pré-candidatos. É que as eleições americanas são bem diferentes das brasileiras. E aqueles que irão concorrer ao cargo ainda serão definidos. Nesta primeira fase, os pré-candidatos enfrentam disputas dentro dos próprios partidos. Em pré-eleições, as chamadas primárias, a população indica em cada estado o candidato de sua preferência. Em convenções nacionais, que serão realizadas em julho do ano que vem, democratas e republicanos confirmam quem vai representar o partido na eleição. No Partido Republicano vai afunilar na direção de Jeb Bush. Ele é o que tem mais recursos. Ele governa a Flórida. No Partido Democrata, eu acredito que tudo indica que a Hillary. Depois disso, começa a corrida, desta vez entre dois candidatos. Os americanos novamente votam dentro de seus estados. E cada estado tem um peso diferente, dependendo do número de delegados. A Califórnia, por exemplo, tem 55. É um estado-chave para a vitória. Já o Alasca tem apenas 3 delegados. Ganha o candidato que tiver mais pontos no colégio eleitoral e não o que somar o maior número de votos da população. Uma briga longa, com 16 meses pela frente, onde muitos já têm pressa e fome de vitória. Veja a seguir a prisão do ex-ministro José Dirceu, agora por suspeita de envolvimento na corrupção na Petrobras. E ainda hoje, na série especial, os 70 anos de Hiroshima e Nagasaki. Nossos repórteres encontram os sobreviventes da primeira bomba atômica do mundo. Dona Akemi tinha 5 anos quando viu Hiroshima se transformar em cinzas e relembra o horror daquele dia. O Jornal da Record está de volta. O ex-ministro José Dirceu foi preso hoje na 17ª fase da Operação Lava Jato. Dirceu é acusado de ter instituído o esquema de corrupção na Petrobras e de enriquecer com os pagamentos de propina. O ex-ministro José Dirceu foi preso em casa, em Brasília. As outras 7 prisões foram em São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto, interior paulista. Entre os presos estão o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o engenheiro da Petrobras, Celso Araripe, e o lobista Fernando Antônio Guimarães de Moura. Além de documentos, foram apreendidos cerca de 20 obras de arte. O juiz Sérgio Moro bloqueou 20 milhões de reais de Dirceu e outros 140 milhões dos outros presos. Na ordem de prisão, Moro diz que as provas revelam que Renato Duque, o ex-diretor de serviços e engenharia da Petrobras, teria sido nomeado por influência de José Dirceu e que na divisão dos valores de propina dirigidos à diretoria de serviços e engenharia, parte caberia a José Dirceu e a seu grupo. O juiz ainda levou em consideração que os delatores Júlio Camargo e Milton Pascovitch confirmaram o pagamento de propina para o ex-ministro. Segundo as investigações, no início, o consultor Júlio Camargo era o operador de José Dirceu. As empresas pagavam a Júlio, que repassava ao grupo de Dirceu. Um tempo depois, o ex-ministro suspeitou que Júlio não estaria repassando todo o dinheiro combinado. E então assumiu o esquema Milton Pascovitch. Para os procuradores, José Dirceu repetiu o mesmo esquema do mensalão na Petrobras e foi o responsável por instituir a corrupção na companhia quando ainda era ministro do governo Lula. E mesmo depois de preso, continuou recebendo propina. Nós estamos diante de um caso de reiteração criminosa em que José Dirceu vem dentro desse esquema de recebimento de propina desde as investigações do mensalão, passando pela acusação e passando até por sua prisão. O irmão de Dirceu é sócio da JD Consultoria, empresa suspeita de receber pelo menos 39 milhões de reais de empreiteiras que prestaram serviços à Petrobras. A JD Assessoria, que na verdade ela era praticamente uma central ali usando até o termo de recebimento de pichulecos, porque com todo o tempo em que essa investigação durou, já foi mencionada, até hoje não há
sequer uma comprovação de serviço prestado pela empresa JD Assessoria. Pichuleco é o nome que os acusados davam às propinas. Por isso, a operação de hoje foi batizada assim. Segundo a Lava Jato, as propinas a Dirceu eram pagas de 3 maneiras. Em uma delas, 4 prestadoras de serviços da Petrobras pagavam ao ex-ministro valores que chegavam a R$180 mil por mês. Havia também casos que as empreiteiras responsáveis por obras da companhia faziam falsos contratos com a empresa de Dirceu e depositavam dinheiro diretamente na conta da JD Consultoria. O ex-ministro recebia ainda na forma de favores, como pagamento de passagens aéreas, reforma de apartamentos e compra de imóveis em nome dos filhos. Esta é a segunda vez que Dirceu é preso. Em 2013, ele foi condenado a 7 anos e 11 meses no processo de mensalão do PT por corrupção ativa. No caso de José Dirceu, nós temos prova de enriquecimento pessoal, não mais de dinheiro somente para o partido. A decisão que determina a prisão, para mim, não tem justificativa jurídica. A justificativa colocada me parece mais uma justificativa política. E o Supremo Tribunal Federal acaba de autorizar a transferência de José Dirceu para Curitiba. A repórter Renata Varandas, ao vivo de Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Renata. Boa noite, Celso. O ex-ministro José Dirceu só deve ser transferido para Curitiba amanhã de manhã, onde estão os outros presos da Operação Lava Jato. Hoje, Dirceu passa a noite aqui em Brasília, na Superintendência da Polícia Federal. A transferência é um pedido do juiz Sérgio Moro e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Barroso entendeu que Dirceu tem que ser transferido para Curitiba, porque todas as investigações se concentram lá. De Brasília, Renata Varandas. Obrigada, Renata. Um imigrante marroquino morreu ao tentar entrar ilegalmente na Espanha dentro de uma mala. Só este ano, cerca de 2.000 pessoas morreram ao cruzar o mar Mediterrâneo. A situação também é crítica na fronteira da França com o Reino Unido. Hoje, a tropa de choque impediu que 1.700 pessoas cruzassem o Canal da Mancha. E você vai ver a seguir o exame de urina que é capaz de detectar precocemente o câncer. E também na série especial, uma cidade devastada pela bomba atômica. Como os sobreviventes de Hiroshima lidam com as lembranças do passado. Seu Kodama já teve 19 tipos de câncer e nunca pôde ter filhos.